Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri e hoje eu vou falar casamento para sempre? Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Mateus 19, de 3 a 9 diz: Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram: nesse caso, por que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza de coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Bom, eu acho que devo falar sobre isso por dois motivos. Primeiro, porque casamento é importantíssimo. E segundo, porque eu mesma me casei 2 vezes, né? Eu tive um casamento que, meu primeiro casamento foi dificílimo para mim, então eu pedi o divórcio. Mesmo assim, eu me arrependo muito, porque eu sei que eu desagradei a Deus. Por mais que eu tivesse excelentes motivos, eu acho horrível a ideia de ter feito alguma coisa que Deus detesta. Dá uma olhada no que diz Malaquias 2,16. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Ou seja, mesmo com a infidelidade, quer dizer, por mais que Jesus ele falou, né, olha, só se for num caso de adultério, né, daí ele deu a permissão, né, para um divórcio. Mesmo assim, é importante que você saiba que, por mais que haja adultério, ainda assim, Deus não passa a amar. Então, olha, se houve adultério, então agora sim, eu estou amando o divórcio. Não, ele continua odiando o divórcio. Porque o divórcio, ele vai trazer consequências terríveis, não tem jeito, né? Assim, pode ser que Deus tenha misericórdia e que as consequências não sejam tão ruins, mas traz consequências, sem dúvida nenhuma. Sabe uma coisa que eu me arrependo muito? No meu caso, né? Estou falando no meu caso específico. Acontece que, assim, por mais dificílimo que fosse o meu casamento, ainda assim eu acho que houve uma falta de fé. Porque se a gente crê que Deus é capaz de tudo, a gente pode crer então que algo que parece impossível, algo que é dificílimo, para Deus tudo é possível. E a gente tem que crer nisso. É lógico que não vai ser fácil, é lógico que pode demorar um tempão, mas mesmo assim a gente deve crer nisso. Uma outra coisa também que me leva ao arrependimento é o seguinte: eu tô aqui pregando a palavra de Deus, e mesmo que eu não tivesse, tá? Quando eu me divorciei, outras amigas ligaram, falaram: que legal, você se divorciou, nossa, que bom, você casou de novo, que ótimo, que maravilhoso, eu quero fazer igual. Fica um exemplo péssimo. Eu jamais quero que alguém siga esse exemplo. Não é legal se divorciar. Então não sigam isso como exemplo. Isso não é algo bom. E é uma coisa que eu fiz, né, que eu me arrependi, então eu não quero deixar esse exemplo, por isso que eu acho tão importante. Olha, demorou muito tempo para eu escrever essa pregação, eu pensei muito nela, foi uma coisa assim que eu conversei com os meus pastores, eu conversei com um monte de gente para falar sobre isso, porque eu sabia o quão importante isso era, e eu continuo querendo fazer isso, eu vou fazer mais pregações sobre isso, sobre esse assunto, sobre divórcio, porque eu acho importantíssimo a gente falar que casamento é para sempre. Ele deve ser para sempre, a não ser em casos muito extremos, mas ele deve ser para sempre. É lógico, se a pessoa está colocando a sua integridade física em jogo, daí realmente eu mesma sou contra. Mas caso contrário, a gente deve crer que Deus, ele pode tudo, ele é capaz de transformar tudo.
para vocês verem como isso, né, como exemplo, é uma grande verdade, em 1 Timóteo 3:2 diz o seguinte: o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada, deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples, deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade de ensinar. Bom, existem várias interpretações para esse versículo, né, mas a principal dela é justamente, né, que uma pessoa, quer dizer, um bispo, né, que é uma pessoa que está lá numa posição de autoridade, pregando a palavra, ele deve ter um casamento só. Então isso aqui mostra bem o que eu estou falando mesmo. Eu não sou nenhuma bispa, nenhuma pastora, não tenho nenhuma posição assim. A única coisa é que eu sou uma pessoa que estuda a Bíblia e que quer aproximar as pessoas de Deus. É só isso que eu sou. Mas eu não quero, em hipótese alguma, deixar divórcio como exemplo. Muito pelo contrário. Eu quero que as pessoas batalhem ao máximo que elas puderem pela família delas. Eu fiz muito isso no meu primeiro casamento, mas mesmo assim, eu acho que eu devia ter feito ainda um pouco mais. Eu devia ter insistido. Vocês entendem? Vocês entendem que por mais que eu ame meu marido, por mais que eu ame os meus filhos, agora do meu segundo casamento, ainda assim eu penso isso, eu tenho certeza disso, porque é uma coisa que a gente deve fazer não pelo nosso cônjuge, não porque você ama ou deixa de amá-lo, mas porque você ama a Deus. Eu inclusive falo isso pro meu marido, né, que eu me arrependo do meu divórcio do meu primeiro casamento e que isso pode dar uma tranquilidade para ele saber que eu não pretendo fazer isso de jeito nenhum. Outra coisa que eu não sabia, mas que eu fiquei sabendo recentemente também, já estudando a Bíblia, né, porque faz alguns anos que eu estou estudando muito mais a Bíblia, é que uma pessoa que é divorciada, a não ser que seja por um caso de adultério, ela não pode casar de novo. Ela não deve casar de novo. E agora veja qual é a pior parte disso ainda. Está lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, diz o seguinte: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Ou seja, se você não separou por uma questão de adultério da outra parte, e você casou de novo, pela lei de Deus, na verdade, você está em adultério. Então, assim, se você não sabia, peça perdão a Deus, né? Porque Deus certamente vai entender. Mas saiba, se você está num casamento, se você se separar do teu atual marido ou esposa e você resolver casar de novo e você não se separou porque o teu marido ou a tua esposa foram adúlteros, você estará em adultério e os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Isso é uma coisa seríssima, ou seja, você perde a sua salvação. Então agora que você está sabendo disso, pensa bem porque é isso que você vai estar fazendo com a tua vida. Eu quero também chamar a atenção de você que ainda está solteiro ou solteira. Isso aqui é mais para te chamar a atenção também. É o seguinte, pensa bem com quem você vai casar. Primeiro, eu acho importantíssimo que você, sendo um cristão, que você case com um cristão. Mas mesmo um cristão, pensa bem se essa pessoa não é um cristão até a página 2. Observa bem durante o teu namoro se essa pessoa tem Deus em primeiríssimo lugar na vida dela, porque saiba que é mais importante que ela tenha Deus em primeiro lugar na vida dela do que você. Sabe por quê? Porque se um dia você deixar de estar em primeiro lugar na vida dela, daí você vai ter problemas seríssimos. E sabe o que acontece se você casar com uma pessoa que não é cristã, você sendo um cristão, e se ela perceber o quanto um casamento é importante para você, sabe o que vai acontecer com o tempo? Com o tempo pode dar as discórdias, pode dar as brigas, e essa pessoa vai deitar e rolar em cima de você. A hora que ela perceber que um casamento é muito importante para você e que você não se desfaria do seu casamento tão fácil assim, ela pode se aproveitar muito disso. Então pensa bem no que você vai fazer na tua vida, porque agora você está sabendo, né, através de mim, eu estou aqui te contando algumas verdades sobre o casamento. Bom, eu acho que deu para entender, né, o quão importante é a decisão
de com quem você vai casar. Essa é uma das decisões mais importantes da sua vida. Eu acho que ela só perde para você ter aceitado Jesus. Fora isso, olha, é difícil uma decisão tão importante na tua vida. Então, envolva Deus em todas as suas decisões. Tenha certeza absoluta que Deus está querendo isso. Entendeu? E por isso você vai precisar buscar muito a Deus, esteja muito em contato com a palavra. Porque quando você não conhece nada, quando você nunca está buscando a Deus, fica difícil de saber o que Ele quer para a tua vida. E para terminar, tenha bem firme na tua mente, casamento é para sempre. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas, especialmente as solteiras, né, pessoas que estão aí pensando em se divorciar. Aproveita, manda esse vídeo para que elas possam entender um pouco da verdade sobre o casamento. Até a próxima!